Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua graça e pela tua misericórdia. Neste momento, nós nos colocamos diante de ti, reconhecendo o teu senhorio e o teu governo. E queremos diante de ti te pedir que o Senhor abra a luz do nosso entendimento, coloque por terra todas as resistências da nossa mente, que nós possamos realmente absorver tudo que a tua filha preparou para compartilhar conosco e que o nosso desafio de vivenciar tudo que nós aprendemos, vivenciar a tua palavra, seja constante nas nossas vidas. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Célia. Vamos começar, né, gente? Então, todo mundo aí com suas Bíblias. Já abram aí em Gálatas. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Valesca, eu estou desabilitada a compartilhar a tela. Você pode me habilitar, por favor? Eita, professora. Gálatas, falar sobre a liberdade Isso. em Cristo. Valesca, eu ainda não estou conseguindo compartilhar a tela. Você pode me liberar, Valesca? Tá, gente? Ela ainda não me liberou. Ela não está ouvindo. Valesca? Viu? Pode. Agora deu. Obrigada, Valesca. Prontinho. Vocês estão começando a ver aí, não? Sim. Não. Deixa eu só... Apresentação de tela para vocês. Espera aí que tá um pouquinho... Vamos lá. Pronto, todos vendo, né? Eu não estou vendo vocês, não sei por que vocês não apareceram para mim aqui. Mas vocês estão vendo, né? Tá ok, professor. Ok, vamos lá então. Bem, então vamos lá. Então vamos começar hoje nosso estudo sobre a carta aos Gálatas. Ok, deixa eu só marcar aqui o nosso horário, para eu não me perder. Certo? Essa aula vai até às 15h20, não é isso? Então vamos lá. Então, a carta aos Gálatas, nosso versículo-chave aqui, eu coloquei aqui para vocês, é Gálatas 5:1, parte A, que fala que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não é exatamente isso aí. Então, a carta aos Gálatas, essa carta da liberdade. Até alguém comentou sobre isso aí, né, professora? Está muito baixo o meu áudio, gente? Vocês estão ouvindo bem? Para mim está ótimo. Ouvindo bem. Para mim está um pouquinho baixo, professora. Então, Deise e Jordana deve ser do seu computador, alguma coisa aí, tá? Pessoal, vocês estão ouvindo bem? O meu também está baixo. Tá baixo? Então, vejam, então, aumentem aí. Eu estou bem perto do microfone aqui, tá? Vamos lá, deixa eu só ver o pessoal falando aqui. Então, aqui no meu celular tá muito bem. Volume. Então, o meu som, ele tá bem, o volume tá baixo, mas eu estou ouvindo muito bem. Ok. Então, vamos lá. Mas o meu desde de manhã, das primeiras aulas, que eu estou tendo problema aqui. Então deve ser, então, Márcia. Então, vamos lá. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1, parte A. Então, esse é o nosso versículo-chave, que resume bem o que a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos, primeira coisa, o título, como a gente sempre vê, a gente vai sempre seguir esse modelo, tá? Porque como é um panorama, então a gente vai sempre repetir o título, a autoria, é sempre necessário, porque vocês têm que ter essa visão geral dessas cartas que estão sendo trabalhadas, tá? Então, no versículo onde temos o capítulo 1 de Gálatas, de 1 a 2, fala: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Aqui tem uma coisa já bem interessante quando vocês olham aí, né? As igrejas da Galácia. Então, Gálatas deriva o seu título, tem pros Gálatas, isso é realmente a transliteração do grego, da carta, da região da Galácia, tá? A região na Ásia Menor, que hoje seria na atual Turquia, aquela região ali,
onde as igrejas às quais foram endereçadas estavam localizadas. Então, vocês veem aí que tem as igrejas, né? Então, vemos aqui uma coisa diferente. Então, é a única carta de Paulo que especificamente foi escrita para igrejas em mais de uma cidade, tá? Então, nós vamos ver a questão de Efésios, mas Gálatas é muito claro que ele escreveu para um conjunto de igrejas diferentes, ok? Então, ele escreveu para igrejas que estavam nessa região da Galácia. Então, são várias igrejas que vão receber essa carta. Então, esse é um diferencial. A autoria, obviamente, como a gente sempre vê, Paulo, uma das características da sua escrita, das suas cartas, sempre no início, ele se apresenta, obviamente, coloca a questão de quem ele é, sempre fala Paulo, apóstolo, ele sempre fala isso, né? Aqui ele começa, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ele já começa explicando quem ele é, por que ele é um apóstolo e a quem ele serve. Então, é interessante, só o começo da carta, a gente já tem um estudo aqui bíblico, né? Paulo já dá um resumo do que é que vai escrever mais ou menos na carta aqui, no caso, aos Gálatas. Então, o apóstolo Paulo é o autor dessa carta, tá? Então, isso nós não temos grandes dúvidas, e mesmo nos meios mais críticos, né? Que se você sabe que tem aquelas críticas, né? Alta crítica e tudo mais, mesmo assim, Gálatas é uma das cartas considerada como carta paulina, tá? Então, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Então, a Galácia, né? Quando falamos aos Gálatas, estamos falando de uma região, e essa região é a Galácia. Então, os Gálatas eram originalmente uma tribo indo-ariana, ok? Ligados aos celtas ou gauleses. Então, esses são os povos específicos de onde eles vieram. Então, esse povo era dessa tribo, dessa região. Eles invadiram a região da Macedônia, mais ou menos aí no século III, aí a.C., e após muitas batalhas fixaram território na atual Turquia. Então, aqueles povos mais nômades, que houveram várias batalhas para se fixarem territórios, eles chegaram ali. Então, eles foram conquistados pelos romanos em 189 a.C., e tiveram o seu território expandido, tá? E algumas das regiões, tal como Pisídia, Frígia e Licaônia, foram adicionadas ao seu território. Então, quando a gente vê isso, Pisídia, Frígia e Licaônia, que a gente vê nas cartas, né, paulinas, vê nas viagens missionárias de Paulo, então são regiões que foram anexadas posteriormente à região da Galácia, tá? Então, nós temos a Galácia formada por esses povos, né, de origem gaulesa, celtas, e temos depois, debaixo do poderio de Roma, eles agora estão ali, né, ligados a novos territórios que foram anexados, tá? Isso é importante, tá bom? É muito importante falar isso aqui, porque mais na frente eu vou explicar para vocês qual a importância de a gente saber sobre essa questão do território dos Gálatas, desse contexto histórico aqui. Então, a população da província romana da Galácia era bastante mista, uma coisa muito interessante, porque incluíam tanto os descendentes etnicamente puros dos gauleses, né, dos celtas, esse povo que realmente chegou ali e se fixou nesse território, também tinha os romanos, tinha os gregos e tinha os judeus. E tinha as misturas, obviamente, né, os relacionamentos, casamentos mistos, etc. Então, era uma população muito mista. Então, você, quando pensa nisso, pensa, então, as igrejas da Galácia, seja as igrejas para as quais Paulo escreveu essas cartas, tinha essa característica, tá? Vamos dizer assim, essa miscigenação, de certa forma, é uma mistura de pessoas, de povos diferentes, que era muito comum por conta do Império Romano, como vocês bem sabem, né? Então, quando o Império Romano chega, ele acaba fazendo essa diferenciação aqui e misturando, né, alguns povos. Então, falando um pouquinho aqui sobre data e lugar de escrita. Então, eu vou aqui falar para vocês como é importante entender essa questão da Galácia. Por quê? Porque a datação da carta aos Gálatas, ela está profundamente envolvida com essa definição de para qual região da Galácia Paulo enviou essa carta, tá? Então, assim, nós temos algumas controvérsias em relação à datação e lugar da escrita da carta aos Gálatas. Por que isso? Porque nos dias de Paulo, a palavra Galácia possuía dois significados distintos, tá? Quando se falava assim, vamos para a Galácia, ou, né, a Galácia, tem dois significados na época dele. O primeiro, Galácia era a região norte da Galácia. Então, quando eu falava em Galácia, podia ser a região norte. Essa região norte que nós acabamos de falar, que era habitada pelos celtas, né, pelos celtas, os gauleses, que haviam migrado da Gália, aquela região, que é a região da França, e entraram aqui, chegaram nesse lugar aqui. Então, quando eles chegaram aqui, essa região é onde tinha esses povos menos misturados, vamos assim dizer.
era a região norte da Galácia, onde eles chegaram primeiro, onde eles lutaram, invadiram o território, e posteriormente eles foram conquistados pelos romanos. Então, essa região norte seria isso. E nós temos a região sul da Galácia. Eu falava em Galácia, também tem a região sul. Essa região sul é aquela que eu falei para vocês, que depois da conquista pelos romanos, algumas regiões que não eram habitadas pelos gálatas originais, vamos dizer assim, né, dos gálatas do norte, foram anexadas à província romana, que é aquelas cidades que eu falei antes. Então, quando eu falava em Galácia, tinha essas duas áreas principais, tanto a região norte quanto a região sul, tá? Por que isso é importante a gente entender isso, tá? Fiquem com isso aí na sua cabeça. Então, existiam duas regiões principais. Mas, no geral, quando se falava Galácia, né, esse termo ele descrevia toda a província romana. Então, na época de Paulo, já era a província completa. Não só a região habitada pelos gálatas que migraram da Gália. Então, falava Galácia. Mas para qual região era? Né? Por exemplo, Paulo escreveu essa carta para as igrejas de qual das regiões? Para a do norte ou para a do sul? Então, isso, de certa forma, influencia a questão da datação e do lugar de escrita dessa carta aqui aos Gálatas, tá? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, tá, gente? Falem aí. Eu estou sem ver vocês, porque não se aconteceu aqui na minha apresentação e vocês sumiram aqui. Carta aos Gálatas. Então, data e lugar de escrita ainda. Então, nós temos duas teorias principais, tá? Aí, nós temos a teoria da Galácia do Norte e a teoria da Galácia do Sul, tá? Então, o que significa isso? Significa que, se Paulo escreveu para a Galácia do Norte, nós temos uma data e um lugar de escrita. Se Paulo escreveu para a Galácia do Sul, nós temos outra data e outro lugar de escrita, tá? Então, na teoria da Galácia do Norte, aquela região que eu falei que é a primeira que foi habitada por esse povo chamado de Gálatas, né? E chegaram ali, antes mesmo do Império Romano estar ali, eles chegaram antes. Então, se foi para essa região específica, então essa carta foi escrita de Éfeso ou da Macedônia. Então, provavelmente Paulo estaria em Éfeso ou Macedônia. Isso foi escrito após a segunda viagem missionária, já próxima à terceira viagem de Paulo, já ali no fim. Já depois da segunda viagem, já iniciando quase a terceira viagem missionária. Quando ele passou pela região da Galácia e da Frígia, em Atos 18, 23, fala isso, essa região frígio-gálata. Então, quando fala essa região frígio-gálata, dá-se a entender que seria essa região, a Galácia do Norte. Não é uma certeza clara, tá? Mas pode indicar isso. Nesse caso, se foi para a Galácia do Norte, então ela foi escrita após o Concílio de Jerusalém. Vocês lembram do Concílio de Jerusalém? O Concílio de Jerusalém é o primeiro concílio da história da Igreja. Nós temos ali, em Atos 15, né, nós temos a questão das controvérsias em relação quando os gentios começam a se converter, começam a entrar na igreja, aí nós temos aquela crise entre judeus e gentios, e acontece esse primeiro concílio, que é um concílio extremamente importante, porque ele determina a salvação se dá pelo quê? Pelas obras ou pela fé? É preciso guardar a lei de Moisés ou não é preciso guardar a lei de Moisés? Será que o gentio convertido ao cristianismo, né, ele precisa se tornar primeiro um prosélito judeu para depois ser um cristão ou não? Então, essa confusão, vamos dizer assim, né? Essas questões foram levantadas aqui e aqui foram resolvidas no primeiro concílio e foi resolvido que os judeus não precisavam seguir, eles apenas tinham que se guardar de algumas coisas, a questão da idolatria, né? A questão de alimentos, mas que eles não precisavam se circuncidar, que era uma coisa chave, a questão da circuncisão, não precisavam seguir a lei de Moisés, nesse sentido. Então, aqui foi chave esse concílio. Então, de acordo com essa teoria da Galácia do Norte, a escrita foi após o concílio de Jerusalém. Aí, por quê? Porque em Gálatas 2, Paulo cita uma ida dele para Jerusalém e tudo, e essa ida poderia ter sido essa situação após o concílio. Então, se foi para a Galácia do Norte, então essa carta teria sido escrita entre 54 a 55 depois de Cristo, tá? Então, seria aqui. Então, a data seria essa e a escrita seria em Éfeso ou Macedônia. Agora, nós temos a segunda teoria, que é a teoria da Galácia do Sul. Então, essa Galácia do Sul, eles vão falar que Paulo não escreveu para a Galácia do Norte, mas ele escreveu para essa região da Galácia do Sul. Então, se ele teria escrito para essa região, a carta foi escrita em Antioquia da Síria ou em Corinto. A gente não tem claro, como falei para vocês, né? Não tem essas certezas claras quando o texto não nos mostra claramente. Mas seria Antioquia da Síria ou Corinto. Então, após a primeira viagem missionária. Aqui seria mais cedo, tá vendo? A outra seria já no início da terceira viagem por ali. Aqui seria logo após a primeira viagem missionária. Então, Paulo visitou as cidades do sul da Galácia, que seriam elas Antioquia da Pisídia,
Icônio, Listra, Derbe. Então, essas cidades, nós temos elas muito bem documentadas, tanto no livro de Atos, como nas cartas que Paulo escreveu, que ele passou por essas cidades, não é? A gente sabe disso, quando a gente estudou as viagens missionárias, nós temos ali, essas cidades todas ali. E essas cidades... Professora? Pode falar. Só uma pergunta. Existe registro de que haviam igrejas tanto no norte quanto no sul? As do norte nós não temos registro. Essa é uma das coisas que muitos estudiosos, comentaristas, eles apoiam mais a teoria da Galácia do Sul. Entendi. Assim, porque a ideia é que se a carta foi escrita para as igrejas, né, então sim, precisaria haver a figura das igrejas. Porque aqui, Atos, por exemplo, Atos, que é uma das maiores fontes que nós temos, a gente faz sempre esse comparativo com Atos não tem. Fala que ele passou pela região frígio-gálata, né? Mas não fala especificamente de igreja naquele lugar, não cita, né, as cidades. Mas aqui, já a região sul cita, né? Cita todas as igrejas ali e as cidades, tá? Isso é uma das coisas também que seria favorável a essa teoria da Galácia do Sul, tá bom? Então, nós temos, aí, no caso, nós temos essas cidades que Paulo visitou, que a gente sabe realmente pela narrativa de Atos e das cartas. Então, nesse caso aqui, ela teria sido escrita... Pode falar. Me diga uma coisa, me esclareça agora, ele escreveu para essas duas regiões depois que passou por elas? Quando ele escreve as cartas? Sim, essa carta do Norte. Sim. Ele escreveu, está escrito aí que ele escreveu após o Concílio de Jerusalém. Aham. Já tinha passado por esse lugar para ele escrever para ela? Como é que é? Não, aqui em relação após o concílio, não é que ele tinha passado ainda, mas quando ele passou lá, o concílio já tinha acontecido. Porque aí ele falaria que em Gálatas 2 citaria a situação do concílio que já teria acontecido, entendeu? Não é que ele não teria passado ainda, mas que o concílio já teria acontecido quando ele passou lá e quando ele escreveu, tá? Seria isso. Então, nada. Então, vamos lá. Aí nós temos aqui que, no caso da teoria da Galácia do Sul, a escrita seria antes do Concílio de Jerusalém. Aí eu vou falar mais para frente para vocês por que se acha isso, olhando, né, para as evidências dentro da carta. Então, se foi para a Galácia do Sul, então a carta aos Gálatas seria sido escrita entre 48 e 49 depois de Cristo. Então, dessa forma, ela seria a primeira carta de Paulo, a carta mais antiga escrita por ele. Então, dentro dessa teoria, nós poderíamos dizer que seria a primeira carta de Paulo aqui, tá? Então, nós temos aqui, se foi nessa teoria aqui. Então, se você fizer uma lida comentarista, você vai ver que uma boa parte hoje, eles abraçam mais a teoria da Galácia do Sul, tá? Agora, tradicionalmente, era a Galácia do Norte, né? Mas hoje se pensa mais sobre a Galácia do Sul. Então, se trabalha mais nessa visão, tá bom? Então, como teria sido mais ou menos isso? A fundação das igrejas. Então, a primeira coisa. Aí, Gálatas 1:8, Paulo fala assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas 1:8. Então, nós temos aqui Paulo falando, além do que vos temos pregado. Então, ele fala bem claramente que ele fundou essas igrejas, né, através de suas viagens. Então, pensando na teoria da Galácia do Sul, que é uma das que é mais usada, mais aceita hoje, então essas igrejas foram fundadas pelo próprio apóstolo Paulo, provavelmente durante a primeira viagem missionária, né? Então, ele passou por ali, né, pela viagem e foi trabalhando nesse trabalho missionário, houve a fundação dessas igrejas naquela região. Então, qual o contexto nós temos aqui, tá? Em primeiro lugar, as igrejas fundadas por Paulo na Galácia, elas estavam sendo perturbadas por falsos mestres judaizantes. Então, Gálatas 1, se você tiver com sua Bíblia aí, tá? Aberta aí, vamos observar aqui, eu vou ler com vocês aqui esses versículos, nos ajuda a entender esse contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, nós vemos aqui, Paulo já começa a carta de uma forma muito forte, ele já começa falando, né? Ele fala da admiração dele, que os Gálatas estão passando para outro evangelho,
ele fala que eles não podem receber outro tipo de evangelho e chama as pessoas que trazem isso para eles, tem pregado outro evangelho de anátema. Vocês sabem, né, que anátema significa o quê? Quem pode me dizer aí? Amaldiçoado. Amaldiçoado. É um termo muito forte, né? Seja amaldiçoado, porque vocês receberam. Então, o que era esse outro evangelho? O outro evangelho é porque essas igrejas estavam sendo realmente perturbadas por falsos mestres judaizantes, né? Você sabe que os judaizantes, o que eles faziam? Vão ser cristão, mas para ser cristão, os gentios precisam estar debaixo da lei de Moisés igual aos judeus, né? Teria que se circuncidar, teria que guardar toda a lei, teria que praticamente ser um prosélito, tá? Um prosélito judeu. O prosélito é aquela pessoa que não é judeu, mas se torna um judeu, né? Assim, começa a seguir a religião. Então, essa seria a principal figura. Então, o ensino desses mestres baseava-se nisso, tá? Que os gentios tinham que, em primeiro lugar, se tornar prosélitos, para depois se tornar cristão. Aí nós temos Gálatas 5, 2 a 12, né? Que aí Paulo narra nisso, ele mostra bem essa questão do ensino desses mestres, tá? Então, eles falam, por exemplo, eu não vou ler toda essa passagem, mas ele fala assim, no 5:2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifica a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Olha só, né? É uma carta bem forte, né? Paulo fala com muita propriedade. Ele fala aqui, vocês não se circuncidem, ou seja, essa era a ideia, né? Que precisava circuncidar. Ele fala, se você se circuncidar, tem que guardar toda a lei. Vocês caíram da graça, ou seja, vocês estão debaixo da graça, não é para ficar debaixo da lei. Então, esse é um do contexto principal na carta aos Gálatas. E no 6, pode falar. Porque justamente eles aderindo à circuncisão, ele teria, como Paulo orientou, de cumprir toda a lei. Porque aí a sua justificação não seria pela graça, mas sim pela lei. Isso. Não é isso mesmo. Exatamente isso. Então, a carta aos Gálatas, esse é o contexto que Paulo está escrevendo para essas igrejas. E temos que lembrar que, pensando realmente na teoria sul-galácia, nessas igrejas aí, obviamente, nessas cidades, no geral, a gente sabe que os judeus se espalharam pelo Império Romano. E onde eles chegaram, eles sempre faziam o quê? Eles montavam o quê? Uma sinagoga, né? E aí, o próprio trabalho de Paulo começava pelas sinagogas. Então, a gente sabia que tinha muitos judeus. Então, acabava que isso se misturava bastante com a realidade da igreja. Então, era algo que Paulo precisava trabalhar muito bem. Então, por exemplo, em Gálatas 6, 12 a 13, ele fala, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Né? Então, ele está falando isso aqui. Que há essa ostentação, né, de mostrar na carne, ou seja, constrangendo os Gálatas a se circuncidarem. Ou eles estarem debaixo da lei. Então, quando a gente pensa aqui, então, eles contestavam o evangelho da justificação pela fé, tá? Ao insistir que apenas a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Então, imagina isso aí. Então, era muito sério. Isso era algo assim que Paulo ficou extremamente preocupado com isso. Por isso que a carta aos Gálatas ela tem esse tipo de voz mais forte, mais dura, porque Paulo está escrevendo para consertar algo que era muito sério. Ou seja, o evangelho da justificação pela fé não era suficiente. A fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Professora, então, pode falar. Lhe interrompendo, desculpa. À vontade. Esse assunto é palpitante. Pode falar. Mas hoje, ainda existe, talvez assim, igrejas que não têm a salvação apenas exclusivamente pela fé. Às vezes eu acho que soa meio que pela fé em Jesus Cristo, mas com algumas coisas, com algumas outras diretrizes que devem ser cumpridas. Isso ainda existe, é fato que acontece? Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, que uma das coisas que a gente aprende aqui com a carta aos Gálatas, é que a gente sempre tem que ter cuidado com isso. A gente tem que lembrar que é natural do ser humano, por conta do pecado e tudo mais, natural que o ser humano ele busque, né, com as suas próprias mãos a sua salvação, né? A gente olha para as grandes religiões do mundo. Todas as grandes religiões do mundo, as religiões no geral, elas são o quê? É o homem fazendo alguma coisa por ele mesmo, né? Na sua própria força. A única religião que não é assim é o cristianismo.
É onde o homem, ele sabe que ele não é capaz, que ele não tem poder nele nenhum, ele não tem força, que ele precisa de um Salvador, né? Que Deus, o próprio Deus envia o seu Filho por nós. Então, isso quebra o orgulho humano, né? Dessa origem toda do pecado e tudo mais. Porque a nossa tendência é querer fazer alguma coisa. E mesmo dentro das igrejas cristãs, vamos dizer assim, né? As igrejas cristãs evangélicas, muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente pode colocar coisas que parecem ser tão importantes quanto a questão da salvação, tá? Então, a gente tem que ter cuidado. Às vezes não vai ser falado isso, mas é aquilo que a gente chama de currículo oculto, ou ensino oculto. Mas por trás, existe essa ideia, você é convertido, então você tem que fazer isso. Porque se não fizer isso, você não é. Entenderam? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A salvação é pela fé, né? A justificação é pela fé em Cristo. E isso é suficiente. Então, todas as mudanças que vêm depois, elas são fruto disso, né? E não que elas são responsáveis por isso. A gente tem que ter cuidado. É isso mesmo. Nós temos que ter cuidado, tá? Porque nós estamos numa cultura católico-romana, não é isso? Que é exatamente isso, que existem as obras, né? O fazer algo, eu tenho que fazer algo. Então, quando uma pessoa se converte, vem para a igreja cristã, né, evangélica, então, ela vem com toda essa cosmovisão por trás. E aí é natural que ela queira jogar isso aqui dentro. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque por isso a gente tem que ensinar, isso que Paulo faz aqui, ensinar que só o evangelho, só Jesus Cristo é o suficiente, não precisa de mais nada. E tem pessoas que até usam muito aquele texto de que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, mas acabam que colocando ele em outro contexto de visão, ele vai puxar muito para usos e costumes, como se isso fosse algo esporádico, que de fato ali mostrasse com que eu, digamos, agora fui nascido de novo, agora sou regenerado, como se apenas o resultado ele fosse digamos que a causa, todo o efeito, né? Sim. Por isso que a gente, assim, uma coisa que a gente tem que aprender que a gente sabe muito bem, que nosso coração, a gente fabrica ídolos, né? Somos fabricantes de ídolos. Então, a gente pode fabricar em qualquer cor, em qualquer área, de qualquer jeito. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. É uma das coisas que essas cartas nos trazem, é isso. A gente sempre lembrar e relembrar e realmente o que Cristo fez por nós, né? O que Cristo tem feito por nós, e isso, para a salvação, isso basta. Todo o restante vai ser resultado, né? Mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de tudo, né? Que a gente, obviamente, a gente muda, graças a Deus por isso, em tudo. Né? Então, isso a gente tem que trazer sempre à memória essa situação. Deixa eu ver, alguém está falando aqui no chat comigo. Ah, tá. Só os alunos, você estava conversando comigo. Então, vamos lá. Então, nós vimos que eles ensinavam que era necessária a circuncisão e guardar a lei de Moisés, tá? Então, um dos grandes problemas era, esses ensinos geravam divisões na igreja, entre judeus e gentios. Então, se você olhar aí Gálatas 5:15, você vai ver que Paulo fala aí, né? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha só, vos mordeis e devorais. Então, ou seja, estava tendo confusão. É óbvio que ia dar confusão isso, né? E no 6:3-5 também ele fala, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor. Então, terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, nós vemos o quê? Essas divisões. Então, começou a ter muitos problemas por causa desses ensinos dos falsos mestres. Então, esse é o contexto da carta aos Gálatas, tá? A gente observa aqui esse contexto. Então, pensa nesse contexto, qual o propósito principal dessa carta? Então, o propósito de Paulo foi qual? Primeiro, expor sobre a verdade do Evangelho. É por isso que, lembra que na atividade de vocês observarem, quantas vezes que Paulo cita Evangelho, bem no comecinho da carta. Ele cita várias vezes Evangelho, né? Evangelho. Por quê? Porque a carta ele começa falando o que é o Evangelho, porque aquele pessoal, aquele povo daquelas igrejas precisava entender o que era o Evangelho. Porque se eles estavam indo para outro lado, eles não estavam entendendo direito. Então, isso precisava ser ensinado, reensinado, né? Ficar muito claro. Então, era expor a verdade sobre o Evangelho. Depois, mostrar a suficiência da obra de Cristo, ou seja, só Jesus Cristo basta. Só o que Jesus fez na cruz basta. Não precisa de mais nada, nem de circuncisão, nem de guardar leis, né? Nada. Só isso basta.
e defender a salvação pela graça. Então, a gente vê que a carta aos Gálatas, ela tem esse propósito principal. E se você olhar para ela, ela é muito parecida com Romanos, nesse sentido, né? Como a gente já estudou Romanos, é muito parecida. O tema é o Evangelho, o tema é a justificação pela fé, é muito parecida com Romanos, tá? Em Romanos, Paulo, né, discorre mais, mas ela é bem parecido. Você pode voltar só um pouquinho os 2 slides? Esse aqui? Aqui? Só para eu pegar uma referência. Ah, ok. Prontinho. Pronto? Aqui na carta de Gálatas, Pode falar. 5:13, a liberdade é limitada pelo amor. Uhum. O que Paulo quer, ele está fazendo referência a isso? Essa passagem. A gente vai chegar lá no esboço, eu vou falar, Jordana, tá? Mas tem a ver com o quê? Porque quando você fala que uma das questões de Gálatas é a liberdade cristã. Porque eu sou livre? Eu não estou mais debaixo do jugo da lei, né? Eu agora vivo debaixo da graça. Isso me torna livre. Só que essa liberdade não me torna livre para pecar. Essa liberdade que eu vivo, ela é limitada. Limitada pelo quê? Pelo amor. Então, os meus limites agora não são regras. Não faça isso, não toque naquilo, não coma isso outro. Não. A minha liberdade é limitada pelo amor. Então, eu estou num nível diferente de liberdade, sabe? É a mesma coisa que Paulo desenvolve em Romanos. É a mesma ideia. Eu sou livre, mas minha liberdade tem limites. Mas os limites é o amor. Não mais regras como os judeus estavam vivendo e queriam, no caso dos judaizantes, colocar os gentios debaixo dessa mesma carga. Tá? Posso passar? Entendi. Ok, professora, obrigada. A gente vai chegar lá no esboço, a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Então, características gerais da carta aos Gálatas. Primeiro, essa carta contém as mais enfáticas declarações sobre a salvação sem as obras, tá? Então, é muito claro, Paulo fala várias vezes, então a gente vai lendo, você vai observar isso, né? As declarações de que a salvação não é por obras, não é por obras, não é por obras. Obviamente, ele estava contestando o ensino judaizante, né? Então, ela é um compêndio de ensino sobre a salvação pela graça de Cristo. Então, ela junta vários ensinos sobre o que é a salvação pela graça de Jesus Cristo. É chamada a carta magna da liberdade cristã, isso que a gente acabou de falar agora. Por isso que ela é a carta da liberdade, porque agora nós somos livres, né? Livres do jugo da lei, livres de tudo isso. Então, essa liberdade gera o quê? Em mim, gera uma vida diferente. Então, essa é a carta magna. A grande semelhança entre a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos, como eu falei, né? Tanto em teor, conteúdo, como em expressões e maneirismos. A maneira como Paulo escreve aos Romanos tem muitas coisas muito parecidas com a escrita aos Gálatas, tá? É muito parecido, né? Essa relação entre elas. E é praticamente o mesmo, o tema é praticamente quase o mesmo, né? Justificação pela fé. E outra coisa interessante, é a única epístola escrita por Paulo que não contém um elogio aos seus leitores. Geralmente, Paulo faz um elogiozinho, né? Até os coríntios, lembra que a gente estudou a carta aos coríntios? Até os coríntios deram um trabalho fenomenal a Paulo. Paulo fazia uns elogios, mas aqui não teve. Então, alguns estudiosos falam que isso é sinal de urgência perante o período judaizante, ou seja, Paulo viu a situação e para ele era tão urgente que eles entendessem bem o que era o evangelho, que ele escreveu a carta já, né? A carta assim, não tem elogio, é só a demonstração aqui, para eles entenderem o principal, tá? Alguma dúvida? Posso passar? Então, carta aos Gálatas. O tema da carta é o verdadeiro evangelho, a salvação pela fé em Jesus Cristo, tá? Então, esse é o tema, né? Isso aqui Paulo fala. Qual é o verdadeiro evangelho? A salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, o esboço geral. Então, esse aqui é o primeiro esboço que eu vou mostrar para vocês, tá? Ele é bem resumido. Então, ele divide em 3 partes. Gálatas de 1 a 2, Paulo fala sobre a sua autoridade. Oi, pode falar. Professora, pode voltar só um instante à tela anterior, só um instante. Voltei. Tudo bem, já, pode passar. Ok, beleza. Então, vamos lá. Então, o esboço geral. Primeira coisa que Paulo fala do capítulo 1 ao 2 é a sua autoridade apostólica. Por que isso? Porque uma das coisas que os judaizantes estavam fazendo, quando eles chegavam nas igrejas, estavam lá nas igrejas, eles primeiro minavam a autoridade de Paulo. E quando eles estavam ensinando outra coisa, então eles faziam o quê? Eles tinham que minar a autoridade dele. Ou seja, ele não tem, né? Não tem cacife para isso. Ele não pode. Ele começava a falar que Paulo não tinha autoridade para ensinar. Então, Paulo confirma e defende a sua autoridade apostólica. A primeira coisa que ele faz é defender isso. Aí depois, em Gálatas 3 a 4, é a justificação pela fé. Esse é o tema principal, tá? Igual Romanos ali, ó.
Então, Paulo explica que a justificação é pela fé somente. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Então, é todo o desenvolvimento em relação a isso. E Gálatas 5-6 é a necessidade da santificação. Paulo mostra que a liberdade em Cristo, ou seja, não está debaixo do jugo da lei, isso não nos isenta da santificação da vida cristã. Ele fala, não, você não é livre para ficar pecando, não. Você agora é livre para viver uma vida de santidade, tá? Essa vida santa, que agora em você tem algo diferente, o próprio Espírito Santo vivendo em você. Então, esse é o esboço geral, então, autoridade apostólica, justificação pela fé, necessidade de santificação. Tá? Posso passar? Alguém precisa anotar alguma coisa? Vou passar para o próximo, tá? Então, nós vamos lá. Aqui é um outro esboço. Esse esboço aqui é bom porque a gente está observando ele através do livro. Então, esse esboço ele divide também em 3 partes principais da carta, né? Primeiro, a parte pessoal, depois a parte doutrinária e a parte prática. Tá? Então, Paulo escreve bem isso. É muito claro de Paulo, né? Ele ensina da doutrina e depois fala da prática. Então, a parte pessoal, o pregador da justificação. Então, Paulo começa a falar dele como esse pregador da justificação. Então, ele já começa corrigindo os Gálatas, né? Ele já começa falando que eu me admiro que vocês estão passando para outro evangelho, vocês estão pervertendo o evangelho, não aprenderam o evangelho. Ele já começa corrigindo o povo, né? Já começa a carta na correção, nesses versículos do 1-9. Aí depois Paulo fala das suas credenciais apostólicas, né? Por que ele é um apóstolo e a sua segurança apostólica. Por que ele tem segurança no seu chamado? Então, é aquilo que a gente falou. Ele começa falando, né? Defendendo a sua autoridade apostólica. Tá? Então, as primeiras partes é isso. Ele fala sobre as suas experiências, como foi, por que ele é apóstolo, né, aos judeus e aos gentios. Então, ele começa a explicar isso nesses capítulos do 1 até o 2, tá? Então, são as explicações principais. Uma coisa interessante aqui é que no capítulo 2, no versículo 11, Paulo fala que ele, né, houve uma situação dele com Pedro, aqui chamada de Cefas, né? Que quando Pedro foi até Antioquia, ele teve que resistir Pedro face a face e teve que repreender Pedro. Por quê? Porque Pedro, quando estava lá, estava comendo com os gentios, né? Convivendo com os gentios. Aí, quando chegam algumas pessoas da parte de Tiago, quem é Tiago? Tiago é o líder da igreja de Jerusalém. Chegam, ou seja, pessoas judeus, cristãos de lá, e então Pedro se afasta dos gentios, né? E acaba tendo uma contenda nisso. Até Barnabé entra no meio da história, essa confusão, e Paulo tem que fazer o quê? Ele tem que, ele fala repreender Pedro em relação a isso, né? Porque se tu, judeus, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Então começa uma situação. E essa parte aqui é uma das partes usadas para aquela questão da teoria da Sul-Galácia, falar que quando essa carta foi escrita foi antes do Concílio de Jerusalém. Porque eles falam assim, se o concílio já tivesse acontecido, lembra quando o concílio aconteceu, foi resolvida a questão judeus, gentios, a questão toda, cartas foram enviadas, né, para as igrejas, né, foram explicado para as igrejas o que a igreja em Jerusalém, né, o concílio tinha decidido. Então, se isso tivesse acontecido, então por que Pedro teve essa confusão aqui de eu estou comendo, depois não estou comendo? Não, porque já estava acertado as coisas, para que sido acertadas. Então, alguns acham que, por causa disso, essa aqui é uma das evidências que essa carta foi escrita antes do Concílio de Jerusalém. Então, tinha sido decidido claramente como lidar com essa questão. Tá? Isso é uma das coisas que aparece. E também porque Paulo cita Barnabé algumas vezes nessa carta. E a gente sabe que Paulo andou com Barnabé na primeira viagem, na segunda viagem teve a dissensão, né? A divisão, e eles cada um para o seu lado. E aqui ele cita bastante Barnabé, como se esse público aqui conhecesse Barnabé na primeira viagem. Tá? Então, isso é algumas coisas que a gente observa aqui. Tá bom? Vamos lá? Então, posso continuar? Tranquilo aí, gente? Ou alguma dúvida? Eu não estou vendo o rostinho de vocês, tá? Então, a segunda parte é a doutrinária. Tá? Então, Paulo aqui fala os princípios da justificação. Então, aqui ele começa a falar da justificação. Então, ele fala, primeiro, da experiência dos Gálatas, tá? Ele fala que vocês receberam o Espírito Santo, vocês, né, entenderam quem é Jesus Cristo, a questão da crucificação, eles entenderam tudo isso. E agora eles estavam indo para o lado das obras da lei, em vez da pregação pela fé. Então, ele fala da experiência deles. Depois, Paulo fala sobre a bênção de Abraão. Ele fala, aqui ele usa,
que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, ele fala isso no 3:6, né? E todos os que são da fé são filhos de Abraão. Então, ele usa o exemplo de Abraão, a experiência de Abraão, que é a questão de ser imputado justiça por causa da fé. Os filhos de Abraão são aqueles que são pela fé. Ele usa esses exemplos aqui. Ele fala sobre a maldição da lei. Ele fala que a maldição da lei aqui. Aí ele fala que a lei, quem vive debaixo da lei não procede de fé. Maldito aquele que não permanece todas as coisas escritas no livro, que não consegue praticar. Ele fala que o justo vive pela fé. Então, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, Paulo fala, ó, pela lei, você teria que cumprir tudo, sem errar nenhum ponto. E isso não é possível. Mas Cristo nos resgatou disso, essa maldição, né? Fomos resgatados pela graça. Aí ele fala da promessa da aliança, do 3:15 ao 18. O que é essa promessa da aliança, né? Ele fala essa promessa de que agora foram feitos a Abraão, seus descendentes, tem a ver também com aqueles que são descendentes agora por causa de Cristo, do que Cristo fez. Então, essa aliança, eu falo vocês, né, como gentios, receberam isso, vocês fazem parte agora dessa aliança por causa do que Cristo fez. Aí ele explica qual é o propósito da lei. Aí é interessante ele falar isso, né? No versículo 23, aqui a partir do... Eu estou aqui olhando o 3:23, tá? Ele fala o quê? O propósito da lei, porque a lei, ela era apenas uma tutora, né? Ele usa o termo aia, era apenas alguém que nos conduziria a Cristo, apontava para Cristo, né? Então, antes que viesse Cristo, a salvação viesse pela fé, estávamos debaixo da lei, como tutoras. E essa é uma figura interessante, porque naquela situação greco-romana, naquele contexto greco-romano, quando a criança nascia, ela era colocada geralmente debaixo de tutores, né? Geralmente eram escravos da casa, né? Servos da casa, que cuidavam da criança e eram responsáveis por ela. O pai e a mãe deixavam debaixo da mão desse tutor. Esse tutor que criava a criança, né? Da escola, disciplinava, e eram geralmente muito duros nas suas disciplinas. E quando a criança atingia a maioridade, então ela agora se reportava diretamente ao pai, não mais através do tutor. Então diz que a criança sonha em se livrar do tutor, que era muito pesado o jugo do tutor. Mas então ele compara isso, ele compara, ó, a lei era como um tutor, um jugo pesado. Mas com Cristo, agora nós somos filhos de Deus, né? Pela fé, somos filhos de Deus, pela fé, através da fé em Cristo Jesus. Então, Paulo faz comparações. Pode falar. É André aqui. Aí em Gálatas, Paulo destaca que a salvação é apenas pela fé em Cristo Jesus. Sim. Mas, levando em consideração o que está escrito em Tiago, que a fé sem as obras, ela é morta. Uhum. A gente pode chegar a um entendimento que as obras são consequência da salvação e não a salvação consequência das obras? É isso? Sim, sempre isso. Quando o Tiago fala lá, é exatamente isso. Porque aqui mesmo, na carta de Paulo, aqui, você vai ver a mesma coisa que ele está falando. Ele fala sobre tudo isso, aí ele vai falar da parte prática depois. Ou seja, essa vida, essa salvação pela fé, essa libertação, ela gera frutos. E a gente vai ver os frutos do quê? Na sua vida, tá? E aí são as obras. Eu não sou salvo pelas obras, mas a salvação me faz fazer o quê? Quando eu sou salvo, eu sou motivado a fazer boas obras, não é isso? Sim, por quê? Porque eu fui salvo para glorificar a Deus. A minha vida glorifica a Ele. E as boas obras, a Bíblia fala que as boas obras que eu faço fazem com que os homens, né, as pessoas ao redor, glorifiquem a Deus através daquilo que eu faço. Amém. Entendeu? Então, essa é biblicamente a conotação é essa. Tá? Então, nós temos aqui a filiação dos cristãos. Então, aí Paulo começa a falar sobre isso, né? Nós somos filhos de Deus, né? Nós não somos apenas, somos escravos, somos filhos. Fala da futilidade do ritualismo. Aí ele começa a falar, todos os rituais são transitórios, né? Esses rituais passam, esses rituais eles não têm valor, porque o que realmente vale é aquilo que Cristo fez por nós, né? Então, ele fala que é fútil. Então, por que os gálatas estão se envolvendo com isso? Isso é fútil. E aí nós temos a ilustração da Escritura, né? Então, ele dá aqui uma ilustração que ele usa de Agar e Sara, porque ele fala o filho da escrava e o filho da livre. Seria o filho da escrava, né? Agar, Ismael, o filho da livre seria Isaac e Sara. Ele fala que como se a lei fosse filho da escrava e agora o filho da livre seria através de Jesus. Então, ele usa isso aqui como uma comparação, como uma ilustração para mostrar essa... Nós não somos os filhos da escrava, nós somos filhos da livre, né? Lança fora o filho da escrava, porque apenas o filho da livre será herdeiro. Então, é uma ilustração que Paulo usa
com essa história de Sara e Agar. Então, aqui é todo o corpo dos princípios da justificação pela fé. Então, Paulo ensinou, doutrinou, né? Deu um ensino. Aí ele agora vai para a parte prática, como ele sempre faz. Então, quais são os privilégios da justificação? Eu sou abençoado. Oi, pode falar? Vai ter intervalo, não? Vai, deixa eu só finalizar isso aqui. Como a gente começou, teve aquela conversinha aí, então eu dou um intervalo mais curto, tá? De 5 minutinhos, senão a gente não consegue caminhar. Eu estou olhando aqui o horário, eu vi que a gente começou, tinha passado já quase 10 minutos, tá? A gente não fechar muito, porque no final tem que terminar no horário certo, das 2 aulas. Então, nós temos o quê? Os privilégios da justificação. Então, primeira coisa, a libertação do ritual. Então, o Paulo fala aí, a primeira coisa que você recebe é que você é livre de todo o ritualismo, né? Aí ele fala aquele versículo-chave, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecer, pois, firmes, não submetais de novo a jugo de escravidão. Então, agora você é livre de rituais, você é livre do legalismo, que é isso que, né? Jesus já confrontava com os fariseus sobre a questão, né? Que eles criavam pesos que nem eles carregavam, mas colocavam sobre os outros, e Jesus bateu sempre de frente com isso, grandemente. Então, Paulo fala, vocês são livres do legalismo. Nós temos a liberdade que se dá no Espírito Santo, né? Então, ele fala sobre isso, dessa liberdade que é através, agora não mais obras da carne, mas é o fruto do Espírito. Temos aquele texto maravilhoso, o fruto do Espírito que nós conhecemos, sobre aqueles que estão em Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Fomos libertos da escravidão espiritual, nós não somos mais escravos do pecado, né? Agora nós somos livres para viver uma vida em santidade. Esse é um privilégio que nós temos. E aí ele termina a conclusão geral, onde ele fala sobre a única coisa que ele pode se gloriar é na cruz de Cristo. Né? Paulo fala isso. Se é para me gloriar, é na cruz. É somente na cruz. Então, esse é o esboço geral da carta de Paulo aos Gálatas. Deixa eu só agora passar aqui. Então, qual a conclusão que a gente tem dessa carta? Primeiro, Gálatas nos ensina a combater os falsos mestres. Primeira coisa, a gente sabe que sempre houve na história da igreja, né? Até hoje nós temos os falsos ensinos. Então, devemos estar sempre bem embasados na palavra de Deus. Então, isso é básico. Embasados na palavra, totalmente entendendo a palavra, estudando a palavra. Nós precisamos compreender bem o evangelho. Isso, gente, ó, parece assim, mas a gente está hoje... Não, tanta gente está nas igrejas, e se você perguntar o que é o evangelho, elas não sabem nem conceituar o evangelho. A gente precisa saber disso, não apenas em conceito, né, mas essa vivência prática. Então, o que é o evangelho? Às vezes a pessoa vai, está na igreja, faz várias coisas, mas ela não entende claramente o evangelho. Aí está aquela questão, que eu acho que foi o Melkin que falou no começo, né? A gente pode estar na igreja e às vezes está achando que outras coisas, né, substitui isso aqui, pode achar, porque às vezes não compreendeu bem o evangelho. Então, para Paulo, isso era básico. Eu preciso compreender bem o evangelho. E quanto mais eu conheço o que é certo, haverá menos probabilidade de cair em engano. Então, a gente precisa se abastecer do correto, se abastecer da palavra, entender bem o que Deus tem para nós, porque quando chegar uma faísca de engano, uma coisinha assim que é um engano, você na hora, você já sabe, isso não condiz com o que é a verdade. Então, Gálatas é um belo resumo da salvação pela graça, tá? Nos ajuda a relembrar o que Cristo fez por nós, todas as bênçãos provenientes do seu sacrifício e como deve ser a vida daqueles que agora são filhos de Deus, vivem em santidade. Então, o que Cristo fez por mim, as bênçãos que eu recebi e como eu devo viver diante de tão grande salvação. Então, isso é a conclusão geral da carta de Paulo aos Gálatas, tá? E a conclusão aqui, a gente termina com o versículo, quando Paulo fala assim, no 2, 19 a 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas 2, 19 a 21. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos especialmente ele falando que eu morri para a lei, eu estou crucificado com Cristo, agora é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim, me amou. Isso aqui é o Evangelho. Então, ele está aqui resumindo o Evangelho. E que se eu sair disso, eu estou anulando a graça. Então, não posso falar, porque se eu anular a graça, procurando as obras da lei, eu estou dizendo que Cristo morreu em vão. Eu anulo o sacrifício de Jesus. Então, Paulo mostra claramente aqui a importância da gente entender o Evangelho, entender a salvação pela fé e todos os privilégios que vêm disso.
Amém? Professora, Pode falar. só concluindo como a senhora falou, a respeito da liberdade, até no comentário não, na introdução ao Novo Testamento, ele vem também falando justamente que a liberdade que se tem em Cristo, ela deve ser expressa por uma vida sob o controle do Espírito Santo. Isso mesmo. Estão debaixo de outro Senhor, né? Justamente. É outro Senhor. E o Senhor agora é esse Senhor que é consolador, que é, né? Que é companheiro, que nos ajuda, que é auxiliador. Então, assim, é algo incrível, né? Quando a gente vê isso. Então, essa é a carta aos Gálatas. Alguma dúvida, gente? Algum comentário? A senhora pode voltar à tela anterior, antes da conclusão final, professora? Posso, espera aí, deixa eu só colocar aqui para vocês. Tá? Essa aqui, né? Tá, pronto, tá aparecendo essa? Sim, essa. Ah, ok. Prontinho. Gente, algum comentário? Vamos dar uma pausa de 5 minutos só, tá? Para a gente não se atrasar demais, tá bom? 5 minutinhos. Vamos pausar agora e a gente volta. Agora são 14h31, tá? A gente volta 14h36. Tá certo? Vamos beber uma água. Deixa eu compartilhar com vocês se vai dar certo aqui esse compartilhamento agora. Ok. Agora deu certo. Agora deu certo aqui. Mexi aqui o negocinho, tô vendo vocês agora. Vocês tinham sumido, parecia que eu tava falando para ninguém. Muito estranho sempre ver vocês. Agora deu certo aqui. Então vamos lá, gente. Carta aos Efésios. Vamos lá continuar nossa jornada aqui com Paulo. Essa carta aos Efésios, nós temos aqui, essa foto aí é das ruínas de Éfeso, tá? Éfeso fica na atual, também região da Turquia também, tá bom? Então essas aí são ruínas daquele lugar. E nós temos aqui como versículo, né, básico, não é base, mas pode ser outros versículos, né? Mas isso aqui, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora os principais e potestades nos lugares celestiais, Efésios 3:10, tá? Lembrando que a palavra igreja aqui é muito importante nessa carta de Paulo aos Efésios, tá? Observem bem aí nessa frase a questão da igreja. Então, primeira coisa, o título, como a gente vai fazer sempre isso. Então, Paulo começa Efésios falando: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Interessante, ele sempre começa assim, né? Sou apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, né? Deus que me fez apóstolo. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, Efésios 1:1, tá? Então, seria isso aqui em Éfeso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, a questão para quem foi direcionada a carta, tá? Então, o nome dessa epístola provém dos seus destinatários originais, os membros da igreja de Éfeso e circunvizinhança, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, que essa carta é escrita não só para a igreja em Éfeso de maneira específica, mas também para igrejas ali ao redor, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a autoria paulina, como a gente já sabe, Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, né? Então, aí ele fala também dentro da carta: por esta causa, eu Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Então, Efésios 3:1, ele fala, né, cita novamente, eu Paulo, para a gente ver essas indicações aí claras de que a autoria é paulina. Então, o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios. E nós temos também a pessoa de Tíquico, que aparece aqui lá no final, no capítulo 6, que foi o portador da carta, né, com a missão de levar essa carta à igreja e informar sobre a situação de Paulo na prisão. Uma das coisas que a gente vai ver aqui é que Paulo escreve essa carta, ele estava preso, tá? Por isso que ele fala aqui: eu por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Então, aqui ele estava literalmente em prisão. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, um pouquinho sobre a cidade... Professora, Oi.
Foi. Então, quer dizer que essa carta de Efésios, quem escreveu a própria carta foi Paulo. A punho mesmo, foi ele mesmo. Então, a gente não pode dizer assim, ele coloca, acho que no final, deixa eu só dar uma olhada aqui no finalzinho da carta. Porque tem umas linhas, linhas, né, que diz que não teria sido ele. Grande parte a gente ouve que não tenha sido ele. Não, mas é aquela questão que eu falei, Jordana. No geral, Paulo usava as pessoas na época usavam as pessoas que escreviam, né? Os escreventes que escreviam a carta para ele e no final ele assinava. Isso era muito comum. Algumas outras ele falava assim, não, eu estou escrevendo isso aqui. Por exemplo, na carta de Gálatas, lá no finalzinho ele fala, no 6:11, em Gálatas, tá? Veja com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Isso então, aqui foi ele. A carta de Gálatas realmente foi ele, que é próprio então, aqui, assim, também depende, há variações de pensamentos. Aqui eles podem falar assim, que o Paulo está falando de algum problema. Lembra que o pessoal fala que Paulo poderia ter um problema na visão? Uhum. E esse próprio punho aqui, letras grandes, poderia estar falando sobre isso, falando desse problema que ele teria na visão, e ele escreveu em letras grandes. Alguns comentaristas falam que Paulo colocou isso porque ele escreveu apressadamente a carta, ele mesmo escreveu, não usou escrevendo porque ele estava muito preocupado com a situação dos Gálatas. E escreveu com letras que não... Que a letra da época era bem pequena, né? Já viram, né? Como eram os manuscritos, né? Eram bem pequenininhas. E aqui ele não escreveu muito pequeno, porque ele estava com pressa. Tá? Ou então ele colocou aqui no final, é a minha assinatura pessoal, sou eu mesmo que estou falando. Então poderiam ser 3 coisas, ok? Mas ele fala, meu próprio punho. Mas em todas, no geral, Paulo escreve, ou dita, melhor dizendo, dita, e no final ele assina, tá bom? Entendi. No geral vai ser esse. Então aqui Tíquico foi o portador dessa carta, né, com a missão de levá-la à igreja e informar sobre a situação de Paulo na prisão. Então, a gente já viu isso aqui, passar para o próximo. Então, como é que era Éfeso? Então, Éfeso era a capital da Ásia Menor, também região da Turquia hoje em dia. Então, era uma cidade grande, tá? Os padrões da época, era uma cidade grande. Então, localizava-se a 1.600 metros da costa do Mar Egeu, na foz do rio Caister. É uma cidade bem localizada também. Ela era um grande centro religioso, educacional, político, comercial daquela região. Comparava-se a Alexandria no Egito, vocês lembram, né, da Alexandria, tinha a biblioteca de Alexandria, né, que foi uma grande cidade, né, na época, e Antioquia da Pisídia. Então, era um centro, tá? Uma cidade grande, que era ponto também, né, de receber muita gente. Por conta da estrutura da cidade, da sua importância, da sua população, Éfeso chegou a ser a 2ª maior cidade do Império Romano, ficando atrás somente de Roma, em alguns períodos, por causa disso, tá? Então, era uma cidade grande, era uma cidade que influência também com muita gente, também obviamente com muita mistura de pessoas, né? As pessoas misturadas, que é uma característica grande aqui das cidades debaixo do domínio romano, tá? Então, e chegou a ter mais de 300 mil habitantes. Isso, assim, a gente hoje parece que é muita coisa, mas na época era muita gente. E alguns historiadores falam que Éfeso tinha mais ou menos 250 mil habitantes. E quando tinha os jogos deles, tipo os Jogos Olímpicos, lembra que a gente falou que em Corinto era muito comum, né, ter esses jogos nas cidades. Então lá também tinha jogos assim, tipo os Jogos Olímpicos. Então quando eles tinham jogos, a cidade chegava a ter 400 mil habitantes, dobrava o número de pessoas, imagina aí, né? Dobrava. Então era muita gente também, uma cidade bem conhecida. Então Éfeso possuía um dos mais famosos templos, que a gente, né, sabe bem isso, em Atos fala isso, né? Que era em homenagem à deusa Ártemis ou Diana, né? Que era para os gregos e para os romanos, né? O nome mudava, mas era a mesma deusa. Era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, assim, era algo majestoso. Era um templo muito grande. Eu posso estar errada, mas acho que ele demorou quase 200 anos para ser construído. Demorou muito tempo. As estruturas dele, assim, as imagens eram feitas em tamanho natural, né? Um ser humano, né? E era feito em pedra, em mármore, era algo assim esplêndido, é tanto que ele se comparava às pirâmides do Egito, se comparava os jardins suspensos da Babilônia, né? Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então era algo assim que os éfesos se orgulhavam desse templo. E Éfeso era um centro industrial e comercial, né? Mas sua riqueza e prosperidade estava totalmente ligada à religião, que era um centro religioso, né? Um centro religioso muito forte, onde a economia girava ao redor daquilo ali. A gente sabe muito bem, né? No Brasil nós temos centros religiosos, cidades onde a religião
recursos, dinheiro, né? A economia do local é movimentada pela religião. Então, a religião em Éfeso empregava muita gente, tá? Especialmente com a população, com a produção de artefatos religiosos. Então, isso é muito interessante. As pessoas viviam em prol do templo de Diana, em prol da religião. Então, a economia do povo girava em torno disso. E o templo de Diana era um local de culto, era a casa do tesouro, quase como se fosse um banco. As pessoas faziam, comercializavam, né, dinheiro ali dentro, e era um museu. Então, era o ápice ali, o centro daquela cidade. Então, Éfeso tinha essa característica principal. Isso é interessante porque quando a gente olha lá em Atos, né, em Atos capítulo, a partir do capítulo 19, quando Paulo ele se fixa em Éfeso, a gente sabe que ele passa quase 3 anos ali em Éfeso, praticamente, e há uma mudança assim poderosa na cidade por conta da pregação do evangelho. E algo assim muito interessante que acontece, porque as pessoas começam a se converter, né, gregos, né, gentios, começam a se converter, eles começam a cair sobre eles o temor do Senhor, o nome de Jesus, eles começam a confessar seus pecados, começam a crer e a falar publicamente e começam a queimar as suas obras. Né? Eles falam isso, que eles reúnem os livros de mágica, de artes mágicas, e queimam isso em praça pública, diante de todo mundo. E ele diz que a palavra do Senhor crescia poderosamente. Isso é tão interessante porque é uma cidade voltada para a religião. Agora imagina as pessoas que viviam disso fazerem isso, reconhecerem que era errado, reconhecerem que não deviam fazer, e começam a queimar as coisas. Isso gera uma confusão tão grande em Éfeso, tá? Tão grande, que nós temos depois que Demétrio, que é um homem fala, né? Ele era um artífice, trabalhava fazendo nichos, né, para a deusa Diana, ganhava muito lucro com isso, e ele convoca uma reunião falando que essas pessoas, sejam os cristãos, né, estavam persuadindo e desencaminhando as pessoas de Éfeso, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Ele fala, não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também no nosso próprio templo da grande deusa Diana. Então, você imagina, o evangelho impactou tanto a cidade de Éfeso aqui, que começou a mexer na economia local, começou a mexer em tudo, e as pessoas começaram a ficar preocupadas com isso. Então, vocês verem realmente como foi a proclamação do evangelho na cidade de Éfeso. Aí tem uma confusão, tudo lá, né? Depois é resolvido, mas a gente vê claramente o evangelho entrando aqui e trazendo transformação. Tá? Então, é uma coisa interessante em relação a Éfeso, para a gente relembrar. Então, carta aos Efésios, data e lugar de escrita. Então, Paulo fala, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, Efésios 3:1. Ele fala também em Efésios 6, também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja usado para falar e cumprir fazer. Então, Paulo escreve essa carta aos Efésios, preso, né, em Roma, e essa carta é considerada, junto com a carta de Filipenses, Colossenses, Filemão, como as cartas da prisão, né, que são escritas nessa conjuntura de Paulo estando preso. Então, provavelmente, é uma coisa que tem de 60 a 62 depois de Cristo, durante a prisão de Paulo em Roma, após sua terceira viagem missionária. Lembra que falou sobre isso? Ele termina a terceira viagem missionária, chega lá em Jerusalém, tem toda aquela confusão com Paulo ali. Ele pede para ser julgado por César, ele é levado para Roma, tem todas as peripécias dele no caminho, né, naufrágio e tudo mais. Chega em Roma preso, fica ali em Roma por pelo menos 2 anos em prisão domiciliar. Nessa prisão domiciliar, ele tinha liberdade de receber pessoas em sua casa. Então, ali, ele trabalhou bastante, pregou bastante e escreveu também essas cartas, tá bom? Então, nós temos aqui, seria esse contexto. Então, como foi a fundação da igreja em Éfeso? Então, em Atos 18 a 21, a gente vê que Paulo visitou Éfeso em sua segunda viagem missionária. E ali ele deixou Áquila e Priscila, que provavelmente estabeleceram-se ali. E, obviamente, a gente sabe que esse casal foi um casal que foram cooperadores de Paulo com o evangelho, né? Então, eles não só se estabeleciam, mas também pregavam o evangelho, com toda certeza isso aqui também. Então, já em Atos 19, durante a sua terceira viagem missionária, Paulo passa cerca de 3 anos em Éfeso, desenvolvendo ali uma igreja vibrante, que se tornou base missionária para a expansão do evangelho por toda aquela região. Então, a igreja em Éfeso foi isso. Ali, a estadia de Paulo em Éfeso aconteceu isso. Ele pregou ali, né, plantou aquela igreja, mas também se tornou como base missionária para a região. Por que isso? Uma das coisas que se fala é que as igrejas citadas no Apocalipse, que a gente vê lá, são igrejas de cidades ao redor, ou seja, da região
que Éfeso. Então, quer dizer que Paulo plantou todas as igrejas que cita lá em Apocalipse? Não é isso. Mas que o trabalho dele, missionário, discípulos, pessoas, se espalharam pela região, né, e foram pregando, cristãos, né, foram pregando o evangelho. E as igrejas foram sendo formadas, tá? Então, ali foi uma região de grande propagação do evangelho. A presença de Paulo ali e do seu trabalho missionário trouxe muita mudança, muita relevância para aquela cidade, para aquela região. Então, após a saída de Paulo sai, então Timóteo pastoreou a igreja. Tá? A gente vê isso em 1 Timóteo 1,3, ele fica pelo menos 1 ano e meio pastoreando a igreja em Éfeso. E a gente sabe quanto cuidado Paulo tinha por Timóteo, né? Quanto cuidado, quanto amor, como alguém que ele realmente era um mentor, né? Um discipulador, e preparou para o pastoreio. Então, nós temos aqui só algumas coisas em relação a Éfeso. Então, o contexto geral da carta. Então, a gente já viu que durante a prisão de Paulo, sua prisão em Roma, ele escreveu essa carta, que provavelmente não foi escrita exclusivamente para a igreja da cidade de Éfeso. Isso é uma das coisas que se é muito falado em relação à carta de Paulo aos Efésios, tá? Considera-se que essa carta foi escrita como uma carta circular, ou seja, uma carta que tinha que circular entre as igrejas da região. Então, ali como tinha várias igrejas ao redor, né, daquele trabalho, então provavelmente Paulo escreveu para Éfeso, para a igreja em Éfeso, mas dirigindo ela para as diversas igrejas da Ásia Menor, tá? Os arredores de Éfeso. Então, ela não teria apenas o destino de ser uma carta para a igreja na cidade de Éfeso exclusivamente, tá? Então, o nome de Éfeso não é mencionado, por exemplo, eu coloquei em todos aqui, mas em alguns, viu? Eu errei aqui, não em todos, nem. Em alguns manuscritos antigos, tá bom? Não em todos, não, desculpa. Em alguns manuscritos antigos, o nome de Éfeso não é mencionado em Efésios 1, ali. Como o título tem, a carta aos Efésios, mas não aparece assim, aos crentes, né, aos santos em Éfeso, não aparece ali, em alguns manuscritos, tá? Então, eles falariam que não aparecer isso pode ser uma indicação que não foi diretamente para aquela igreja exclusiva. Mas uma coisa ainda mais forte é a questão de que ela tem um tom muito impessoal. Quando você lê a carta, ela realmente parece uma carta assim, falada para várias pessoas e não apenas para uma igreja que Paulo plantou, que Paulo cuidou, ficou 3 anos lá. E geralmente a gente vê outras cartas de Paulo que tem esse tom, né, aos Coríntios, né? A segunda carta, esse tom muito próximo, né? Aqui a gente não vê isso, o tom é mais impessoal. O que indica que ela era uma carta para ser lida por todas as igrejas da Ásia Menor. Mas se foi primeiro enviada a Éfeso, aí a igreja de Éfeso fez esse processo para que houvesse essa circulação, depois a carta voltaria para Éfeso, tá? Então, é como eles falam isso, que se era enviada para a igreja de Éfeso, eles já entenderiam que era para circular por todas as igrejas da região. Esse era um contexto que a gente fala aqui em relação à carta aos Efésios. Tá? Então, características gerais da carta, quais são? Primeiro, essa carta não foi escrita em resposta a alguma circunstância específica ou controvérsia. Né? Porque a gente viu que várias cartas de Paulo, acabamos de ver em Gálatas. Gálatas foi escrita por quê? Porque havia um problema em relação às igrejas da Galácia, né? Problema com os judaizantes. Então, Paulo escreve específico para resolver a situação. Aos Coríntios, a mesma coisa, né? Sempre tem situações. Aqui não há uma circunstância, não há um problema, não há nada disso, tá? Não é uma característica dessa carta ter isso. Ela tem mais um caráter quase que meditativo, traz encorajamento, traz admoestação aos cristãos, nos lembra de quem nós somos em Cristo, como indivíduos e especialmente como um povo, a igreja de Cristo. Então, Paulo fala sobre a igreja de maneira muito especial aqui na carta aos Efésios. Então, por isso ainda parece mais que era para igrejas, né? As igrejas iam receber, iam ler, e aquele povo ia ser animado, ia ser encorajado a lembrar quem vocês são, né? Vocês fazem parte de um povo, agora vocês pertencem a Cristo, né? A importância da igreja. Então, tem esse caráter aqui, não é assim para resolver nenhum problema de igreja, não é para falar com ninguém específico, puxar a orelha, não, aqui tem mais essa conotação, essa carta. Ela é carregada de informações sobre as doutrinas básicas da fé. Então, Paulo fala bastante sobre isso mesmo, esse relembrar, né? Paulo fazia muito, esse ensinar e repetir, isso era característico da sua estratégia de ensino. Posso passar? Tranquilo aí? Vou passar, tá bom? Algum comentário, gente? Ele fazer fazer um comentário.
Oi, pode falar. Uma pergunta a respeito das condições que Paulo escreveu essa carta na prisão. Sim. Como ele estava lá na prisão, no lugar que ele escreveu, ele tinha condições, assim, por exemplo, mesa, papel, lápis, como era que foi? Eu estava meditando. Devia ter. Sabe por quê, irmão Walter? Devia ter porque essa prisão é aquela que ele foi para Roma, que ele ficou em prisão domiciliar. E a casa, ele mesmo aluga a casa, tá? Ser o preso tem que alugar a própria casa. Então, ele ficava, tinha soldados, em Atos fala sobre isso, tinha soldados que ficavam lá, ele estava preso, não podia sair. Mas ele alugou a casa, ficou preso lá e ele recebia as pessoas. Então, assim, estava numa casa, estava preso, era debaixo de prisão. Não tinha liberdade para sair, não. Esperando julgamento, né? Mas ele tinha sim, com certeza. Era aquela tornozeleira eletrônica de antigamente. Ia ser bom, porque a própria pessoa tem que alugar a casa, né? O preso, ele mesmo... Pronto, o preso fica na sua casa hoje com a tornozeleira. Pronto. Pois fica lá preso. Ai, vamos lá. Professor, uma pergunta. Pode falar. Qual a motivação de Paulo a escrever Efésios? Porque, assim, Gálatas e Coríntios justamente a questão da controvérsia, né? E Romanos porque ele queria ajuda para ir para a Espanha. Mas tem algum motivo ou foi mais uma questão pastoral mesmo? Aqui, vamos falar agora do propósito, Israel. Tá Vou colocar agora, vou falar um pouquinho, vou falar sobre o propósito dessa carta, tá? Então, primeira coisa, o propósito, né, dessa carta é conscientizar os crentes acerca dos seus privilégios e compromissos com uma igreja em Cristo. É realmente pastoral, Israel, no sentido, é pastoral. Ele está lá, está preso, sempre preocupado com as igrejas, né? Preocupado com os seus filhos na fé. Ele escreve realmente para as igrejas com esse tom mais pastoral mesmo, tá? Não é assim para resolver problema, é para animá-los na fé, né? Fortalecê-los na fé. Então, ele quer isso, ele quer que eles lembrem disso, privilégio e compromisso. Eles tinham que permanecer como uma igreja, né? Se vocês são a igreja de Cristo, ela não foi escrita para corrigir nenhum erro, como a gente já falou, né, de igreja local. A carta aos Efésios procura prevenir problemas na igreja, isso é outra coisa, tá? Que é interessante nela. Ele fala de coisas para prevenir. Paulo, como um bom pastor, já está ali, né? Falando, eu sei que isso pode acontecer, então, antes que aconteça, a gente já vai tratando, né? Encoraja o corpo de Cristo a buscar solidez em quem? Em Cristo. Para vocês, tem que se manter firmes em Cristo. Então, realmente é uma carta mais pastoral, tá? Nesse sentido aqui. Foi escrita também para tornar os crentes mais conscientes da sua posição em Cristo. Isso é muito forte também nessa carta aos Efésios. Sendo esta a sua base para a sua prática em todos os níveis da vida. Então, Paulo aqui vai falar sobre relacionamentos, né? A gente vai ver isso bem claro em Efésios, né? Sobre família, ele fala muito bem sobre isso. Então, para fortalecer esses crentes, eu estou aqui, estou preso, mas estou cuidando de vocês, né? Que vocês possam crescer na fé, que vocês se mantenham firmes no propósito que Deus chamou vocês. Vocês são o corpo de Cristo, vocês são a igreja do Senhor, e vivam essa vida segundo aquilo que Deus chamou vocês. Então, realmente tem essa característica. O propósito seria isso mesmo, tá? O propósito geral de Efésios seria isso. Então... Esse seria o capítulo 4, né? Praticamente. Fala com a unidade da fé, isso mesmo. Característica da igreja, né? Ele fala muito sobre isso. Porque ele está longe, imagina, né? Está preso. Mas, fiquem firmes, fiquem unidos, né? Essa é a palavra de Paulo para esses irmãos. E, claro, todos eles sofrendo com perseguição, né? Vocês sabem, o mundo ao redor era totalmente hostil. Então, precisavam ter unidade entre eles. Então, a carta aos Efésios, qual era o tema? A importância da unidade, identidade e poder da igreja. O corpo de Cristo e o meio de declarar a glória de Deus. Esse tema é bem legal, né? Esse tema aqui é isso. Então, é a importância da unidade de quem? Da igreja, né? A identidade da igreja. Quem é a igreja? Então, isso nós temos bem claro em Paulo, né? Em Efésios, desculpa, na carta aos Efésios. E o poder da igreja. Aí, quem é a igreja? É o corpo de Cristo. E ela é o meio de declarar a glória de Deus. Então, a glória de Deus é declarada através da igreja. Então, aqui nessa terra, é a igreja que declara isso. Isso é muito importante. Então, Paulo fala isso para os Efésios. Vocês são o corpo de Cristo, vocês são a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, vocês têm que declarar a glória dele, né? Fiquem unidos, saibam quem vocês são, saibam o poder que vocês possuem por causa de Cristo Jesus, né? Pelo Espírito Santo, e lembrem-se que vocês são. Né? Então, a gente teve muito essa questão da identidade aqui em Efésios, para que eles não esquecessem. Então, um esboço geral. Então, nós temos aqui 2 esboços. Esse primeiro é bem simples, tá?
esse esboço aqui é isso aqui mesmo. É o glorioso propósito da salvação, tá? Então, seria o tema geral. Então, qual o propósito da salvação? Então, tem a questão doutrinária, doutrina, Efésios 1-3, que ele fala da nossa posição em Cristo. Então, Paulo fala, né, em Efésios, a partir do capítulo 1 até o 3, quem nós somos em Cristo. Né? O que nós recebemos através da salvação? É a nossa posição. Depois ele fala sobre os deveres, que é Efésios 4-5, né? Ou seja, o nosso andar. Então, como é que o cristão, como é que o salvo deve andar? Ele começa a falar isso, capítulo 4 e 5, a questão da unidade, né? A gente vai ver tudo isso aí aqui a partir de Efésios 4 e 5, a questão da santidade, o fruto da luz, né? O lar cristão, tá tudo aqui. É o nosso andar, é a vivência. Eu sei a minha posição, agora eu entendo como é que eu devo andar. E aí ele fala da defesa, que é o capítulo 6, conhecidíssimo de Efésios, né? Fala sobre as nossas armas, que aqui são as armas espirituais. Então, esse é um esboço geralzão, né? De Efésios, para a gente ter essa visão aqui do livro. Mas aí nós temos aqui um outro esboço. Esse esboço aqui a gente vai falar mais sobre ele agora, tá? Então, começa com uma introdução. Vou colocar vocês aqui do ladinho. Então, a introdução, que é o capítulo 1, do 1 ao 2. Então, a saudação, que é o básico, Paulo sempre fala, tá bom? Então, ele se apresenta, ele fala que, né, aos santos que ele está escrevendo na carta, e sauda a todos. Aí, nós temos aqui duas divisões principais nesse modelo de esboço. A primeira divisão seria os privilégios espirituais da igreja. Depois, nós temos as responsabilidades espirituais da igreja. Então, privilégios e responsabilidades. Então, os privilégios, né? Paulo começa com os privilégios, começa com, né, que é coisa boa, não, maravilhosa, né? Agora nós somos filhos de Deus, né? Fazemos parte da família de Cristo, a família de Deus. Então, primeiro ele fala sobre as bênçãos de Deus em Cristo. Então, no capítulo 1 até 13 até o 14, ele fala isso. Ele começa a citar, assim, olha, como nós somos abençoados. Ele fala, né? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todo o espiritual, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Ele começa a falar a questão da adoção de filhos, fala que tudo isso foi por meio de Jesus, nos concedeu gratuitamente no amado, né? A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. É uma explanação maravilhosa de tudo que nós recebemos em Jesus. Remissão de pecados, né? Salvação, derramou sobre nós graça, sabedoria, nos mostrou, né? Tudo isso através de Cristo, o seu propósito, é incrível. Então, essa é a primeira parte aqui de Efésios, Paulo está mostrando. Olha tudo que vocês receberam. Ele está falando sobre para igrejas, né? Sobre o que é a igreja. Então, ele começa a falar, olha, nós recebemos tudo isso. Jesus Cristo é o autor da nossa redenção. A gente recebeu inúmeras bênçãos. Então, ele começa pelas bênçãos. Então, ele narra essas bênçãos, fala do Espírito Santo. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, né, que é o penhor da nossa herança. Então, ele fala tudo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade está aqui. Tá? Nesse pequeno espaço aqui está toda a Trindade e tudo que nós recebemos em relação ao que Deus agiu em nosso favor. Tá? Então, a primeira coisa que ele fala é isso, as bênçãos. Depois ele tem uma oração, que ele ora por eles, né? Essa oração pelos crentes que vão estar ouvindo aquela carta, dentro da carta. Ele ora porque eles tenham compreensão acerca da graça. Percebe como Paulo sempre se preocupa com isso? Esse entendimento da graça, esse entendimento do evangelho. Ele fala que não cessa de orar por eles, porque eles entendam, né? Que vocês creiam segundo a eficácia da força do seu poder, que eles exercem em Cristo Jesus, que vocês tenham iluminado os olhos do vosso coração, vocês entendam o seu chamamento. Então, a oração de Paulo é isso, que vocês entendam quem é Cristo e o que ele fez por vocês, porque esse entendimento transforma nossas vidas. Então, Paulo sabia disso. Então, eu oro para que vocês entendam, vocês compreendam acerca da graça. Aí ele passa no capítulo 2, né, que é do pecado para a salvação pela graça. Então, aqui ele começa com aquela narrativa linda que a gente usa muito, né? Eu lembro quando na minha conversão eu fui discipulada e os estudos que eu fazia, esses versículos eram muito usados, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais vocês também andaram outrora, né? Aí eu vou pular aqui e vou para o 4. Ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Né? Olha que
narrativa maravilhosa. Quem vocês eram e agora quem vocês são. Então, tudo isso tem a ver com identidade. Então, Paulo está falando, olha quem nós somos. Nós éramos perdidos, nós éramos filhos da ira, né, filhos da desobediência, mas Deus, por misericórdia, né, através de Jesus Cristo, nos deu vida. Pela graça, somos salvos. Da salvação pela graça. E aí, ele narra sobre isso e já começa a falar sobre gentios e judeus, porque vocês sabem que em toda essa narrativa da época, da igreja da época, essa questão do gentio e judeu era muito forte, a da formação da igreja. Então, ele fala que os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Ele fala aqui que antes vocês eram chamados de circuncisos na carne, né? Então, mas agora não, agora vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, eram estranhos à promessa, agora não. Agora vocês fazem parte da promessa, vocês estão debaixo da aliança por causa de Cristo, pelo sangue de Jesus vocês foram aproximados, né? Por causa da cruz, a inimizade que havia entre vocês e Deus foi rompida. Então ele fala isso. E agora vocês receberam isso e fazem parte da família de Deus. E ele fala sobre isso, sobre Jesus Cristo é a pedra angular, que há esse edifício edificado, e vocês fazem parte desse edifício. Ele fala que agora gentios e judeus foram unidos pela cruz. Então não há mais separação. E ele narra o privilégio por proclamar o evangelho. Essa parte me chama muita atenção. Por quê? Porque ele começa a falar do 1 ao 13, sobre a sua vocação, né, a sua chamada ministerial para pregar aos gentios, o seu apostolado. Aí ele começa no 3:1 falando: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então ele fala: eu sou prisioneiro. E é interessante por quê? Porque Paulo estava preso. E ele estava preso por quê? Por causa da pregação do evangelho. Era por isso que ele estava preso. Aquela confusão toda em Jerusalém, que ele foi parar agora em Roma, por causa disso, porque ele estava pregando o evangelho. Então ele estava preso, em condições de prisão. E mesmo em prisão ele fala: para mim, é um privilégio proclamar o evangelho, né? Isso foi uma revelação que me foi dada, né? Então, agora eu entendo isso, esse mistério de Cristo, né? Para que não foi passado para outras gerações, mas agora eu posso saber que os gentios também são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Ele fala: eu fui constituído ministro disso. Então, Paulo fala: eu quero o menor de todos os santos. Ele fala: me foi dada essa graça de pregar aos gentios. Olha que bonito isso. Então, o cara estava preso e ele fala, né? Mas para mim é um privilégio, né? Proclamar o evangelho. Mesmo em prisão, isso é um privilégio. O ministério para Paulo era algo assim, que ele realmente sabia, foi chamado, visão, missão, propósito, ele sabia da vida dele. Isso ajudava a suportar todas as dificuldades da caminhada. Tem algum áudio aberto aí, não sei se alguém quer falar, se não, se puder fechar, tá? Está causando um pouquinho de microfonia. Não sei quem é. Tá? Eu não estou vendo aqui de quem é que está o áudio aberto. Anderson. Anderson? Eu acho que é o áudio de Anderson. Anderson, pode fechar o áudio? Obrigada. Está aberto ainda. Pronto? Então tá. Então a gente vê isso. Então, a gente vê Paulo fazendo isso. Então, essa questão do ministério. E eu lembro quando eu trabalhava no seminário, era o seminário interno, né? Ainda está aberto o áudio, gente. Deixa eu ver, antes eu consigo. Ele saiu. Eu acho que ele não está ouvindo. Eu acho que não. Você, como anfitriã, tem um poder de Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo. Olha, fazendo confusão na aula. Tá vendo, Anderson, fazendo confusão na aula? Tá vendo, Jordana? Viu que não é só eu? Pessoa. Deu uma acordada no povo. Ele tá fazendo bingo na casa dele. Então ele nem chamou a gente, ó. Parecendo um rodeio. Não é isso, Felipe? Pelo amor de Deus. Tá tudo rodeio, é bom. E quando ele volta às antes, meu filho, o que é isso? Agora ele desligou. Professora, isso é negócio do inimigo, viu? Eu tô ligada. Diga aí que foi que ganhou. Que foi que ganhou o bingo. Se levantando.
Você tá fazendo o quê? Você tá dormindo, Anderson? Tirando soneca? Não, é minha filha que está na EBF, ali, aquela CBF online. Tá, O áudio estava desligado. Eu não sei se foi uma zoada que desligou aqui. A gente estava achando que você estava fazendo um bingo gospel e não convidou a gente. Não, ainda não, minha irmã, ainda não. Mas daqui para frente, assistindo um pouquinho mais de aula com você, quem sabe, né? Só tem. Vamos lá, vamos continuar. Ó a confusão aí, vocês. Não sei não, viu? Então, eu estava falando sobre a questão de Paulo. Eu lembro quando eu dava aula no seminário interno, né, e os alunos iam para morar no seminário, viviam lá, e aí sempre passava por as crises, né? A gente trabalhava com gente muito jovem, e tinha muitos jovens que, assim, passavam pelas crises, tá lá, morando lá, as dúvidas ministeriais, e aí uma aluna perguntou uma vez, professora, como é que você está no ministério há alguns anos, né? Como é que você suporta, como é que você deu conta disso? Como é que você deu conta no seminário? Eu disse, eu falei igual mineira, agora lembrei dos meus amigos mineiros, porque eu disse, eu sei para que eu fui chamada. Deus me deu um chamado, um ministério. Então, isso faz parte do processo. Então, quando você sabe ministério, sabe o propósito, que Deus lhe chamou, então você vai. Então, Paulo tinha isso muito claro para ele. Então, ele fala sobre isso. Né? Oi? Convicção. Convicção, exatamente isso. Então, quando você tem a convicção que você está realmente está no centro da vontade de Deus, né? Aquilo que Deus lhe chamou, vai vir as dificuldades. Isso aí é natural nessa caminhada aqui na Terra, mas você permanece firme, né? Vamos tocando a caminhada. Então, Paulo termina aí uma oração pelo crescimento dos crentes, né? 3 do 14 aqui ao 19, né? E ele fala sobre isso. É interessante que ele usa aqui o termo família, né? Quando ele fala no versículo 14. Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, e quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. E ele ora para que os seus ouvintes, né? Essas igrejas, ele fala que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior. Ele fala sobre isso, que Cristo habita no seu coração, que vocês sejam arraigados, alicerçados, vocês compreendam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Então, Paulo faz uma oração belíssima, que vocês compreendam, que vocês entendam tudo aquilo que Cristo tem para vocês, o amor de Cristo por vocês. Ele termina com a doxologia. Né? A doxologia geralmente é o quê? Tipo um pequeno hino, né? Uma pequena oração, um louvor a Deus. E ele fala aqui, aquele que a gente usa muito e conhece, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, Paulo encerra os privilégios espirituais da igreja com um hino, uma oração de louvor a Deus, né? Tudo isso é feito por ele. Mas, como Paulo é Paulo, né? Ele não vai deixar de ensinar um pouquinho mais. Ele fala, né? Ele mostrou os privilégios da igreja, mas agora vai falar sobre o que é as suas responsabilidades. Então, quais são as responsabilidades espirituais da igreja? Primeira coisa, ele fala da unidade da fé. Né? A igreja ela precisa estar unida. E Paulo sabia muito bem que naquela situação, naquela característica que aquelas igrejas estavam num ambiente tão hostil, uma das coisas que eles precisavam estar muito unidos. Então, ele fala sobre ter humildade, sobre ter longanimidade, mansidão, suportar-vos uns aos outros. Esse é um termo que Paulo usa aqui, né? Esforce-se por preservar a unidade, né? Como um só corpo, um só espírito. Então, fiquem unidos. Então, a igreja tem que estar unida, tem que estar em união. E eu gosto do termo que ele fala, esforcem-se por preservar a unidade, ou seja, é um esforço. Então, a unidade é um esforço. Às vezes a gente está na igreja e acha assim, não, tem que ser natural. Não, é um esforço. Por quê? Porque vai ter as dificuldades, vão ter as confusões, né? Vamos ter esses problemas. Mas, Paulo... Isso registra que essa unidade não é fácil, né? Não é fácil. Isso buscar mesmo. Essa unidade não é fácil. E requer da nossa parte, individualmente, não só da liderança, porque não é uma coisa que depende da liderança. Esforço. 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 Isso e mesmo. tudo que requer esforço, né? A gente vai ter que se esforçar, não é fácil. Dá trabalho. Com certeza. É isso. E muito. E Paulo deixa claro isso. Dá trabalho, mas vocês precisam, porque vocês têm um só Deus, um só Pai, né? Vocês estão em unidade. Então, a igreja tem que viver em unidade. Então, isso aqui é um ponto. E nós temos que nos esforçar para vivermos em unidade, tá? Então, isso é claro para ele.
Outra responsabilidade da igreja, o enchimento com o Espírito. E interessante aqui que ele usa esse termo aqui do enchimento com o Espírito, que a gente tem que lembrar aqui do 5, aqui, desculpa, o 5 aqui do 15, em que ele fala sobre não embriagueis com vinho, né? No qual de solução, mas enchei-vos do Espírito, falando em salmos, hinos. Por quê? Lembrem-se que Éfeso era uma, especialmente a cidade em si, que era central para a região, era um foco de religiosidade, né? O templo de Diana e tudo mais. E a maneira como os gregos e romanos eles adoravam seus deuses, cultuavam, era muita orgia. Tanto muita bebedeira, né? De beber mesmo, de cair, como a questão sexual desenfreada, a comilança, né? Então, se você estudou o panteão greco-romano, você vê que esses deuses eram adorados assim, com total libertinagem, eram terríveis. Então, é para essas pessoas que Paulo está falando, aquele contexto ali. Então, ele fala para eles, vocês veem como eles fazem? Então, a gente não faz igual. A gente vai se encher de quem? Do Espírito Santo, né? Ele fala dos salmos, hinos, né? Ações de graças. Então, nossa forma de cultuar é diferente. Ele pontua isso, né? É diferente deles lá. Nós não somos iguais. E aí ele começou a falar sobre uma parte mais prática ainda, a questão das responsabilidades. O lar cristão. Fala do papel marido e mulher. Aí nós temos aqui a questão da submissão da mulher ao seu próprio marido, né? Que ele fala. Aqui ele fala que Cristo é o cabeça da igreja. A gente sempre tem essas relações. Então, Cristo é o cabeça da igreja, então, o cabeça da mulher é o seu marido, mas o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, a si mesmo se doando por ela, né? Então, essa relação aqui, então, ele usa sempre a relação de Cristo com a igreja, e marido e mulher, né? Na questão do casamento. Fala dos filhos e pais, né? Que os filhos também têm que obedecer aos pais, honrar os pais, mas os pais também têm que cuidar dos filhos, não provocá-los à ira. Então, sempre essa relação de responsabilidade mútua, né, de cuidado mútuo. E também a questão dos servos e senhores. Essa foi uma professora, por que lar cristão? Porque naquela conotação era o lar, né? Ali naquele lar nós tínhamos servos, tínhamos senhores, e ele fala sobre isso, que os servos tinham que obedecer aos senhores, fazer isso como se fosse para o Senhor, com esse coração, os senhores cuidarem bem dos seus servos, né? Então, hoje pode ligar isso a relações de trabalho, outras relações aqui, pode falar isso sobre eu estou servindo, mas não é uma pessoa, eu estou servindo também ao Senhor. Então, eu vou dar o meu melhor, vou ser responsável, vou ser honesto. Então, tudo isso por quê? Porque eu faço para o Senhor. Então, Paulo leva essa vivência cristã a esse âmbito maior. Ou seja, todas as minhas relações, elas são modificadas por causa do Evangelho. São modificadas porque agora eu faço parte do corpo de Cristo, como igreja. Então, a vivência de igreja não é ali, naquele canto lá, na igreja onde eu vou. É a minha vida completa. Muda tudo. E aí ele fala sobre a armadura de Deus, né? Que a gente sabe bem. Ele fala sobre nós temos essa luta, nós temos um inimigo que é forte, esse inimigo é real, ele luta contra a igreja, né? Contra a expansão do reino de Deus, e nós precisamos viver uma vida, usar toda a armadura que Deus tem para nós. Vivermos isso para podermos ter ousadia para falar o evangelho. Então ele termina falando isso, vocês estão no meio de uma luta, como igreja, né? De Deus. Então fiquem firmes na luta, nós temos uma batalha. E a conclusão ele fala sobre Tíquico, tá? Enviando o Tíquico, né, com a carta para falar e falar sobre como ele está. E ele termina com saudações e as bênçãos finais aqui no capítulo 6. Então, esse aqui é o final desse esboço. Então, a conclusão de Efésios, primeiro, a 14 Efésios encoraja essa igreja a viver em amor e unidade no corpo de Cristo. Então, a primeira coisa, a igreja tem que viver em amor e unidade. Isso é a base principal da igreja. Nós temos que lutar por isso, como a gente falou, né? É um esforço. Ela nos ajuda a enxergar a igreja não como instituição. Isso é uma das coisas lindas na carta aos Efésios. A igreja não são edifícios, a igreja não são programas, a igreja não são atividades, não é isso. A igreja é a noiva, a igreja é o edifício, com E maiúsculo aqui, porque é o edifício, o templo construído pelo próprio Deus, é o próprio corpo de Cristo. Então, aqui eu entendo que a igreja ela é muito mais do que aquilo que eu vejo hoje, né? Essa é a igreja. Então, isso me faz olhar para a igreja com outros olhos. E hoje, como a gente tem tantos problemas, às vezes, com a igreja, vê tantas pessoas que ficam assim, desestruturadas, desestabilizadas em relação à igreja, deixam a igreja com frustrações, e às vezes até falam mal da igreja, mas a gente tem que lembrar que a igreja ela é o corpo de Cristo. Nós temos os nossos problemas, obviamente, temos sim, claro, estamos nesse mundo aqui ainda, mas a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela é a noiva, é o edifício. E eu sou membro desse corpo, eu faço parte desse corpo, né? E tenho que cuidar dele porque ele é o corpo de Cristo.
Então, nos ajuda a vermos uns aos outros, Efésios, né, como expressões vivas da glória de Deus, e nos lembra que a caminhada cristã é uma guerra, e por isso precisamos de toda a armadura de Deus. Então, é uma guerra. Essa é a nossa caminhada. Nós estamos em luta, né? Estamos numa luta constante. Não podemos nos esquecer das armas que nos são dadas aqui, tá? Em Efésios, e ele fala bem sobre isso, né? Que o nosso inimigo ele é poderoso, ele é maligno e ele é astuto. Mas ele fala que nós temos as armas da verdade, da justiça, do evangelho, da fé, da salvação, da palavra. E o nosso manuseio depende do quê? Nossa dependência do Senhor, com oração, com súplica, com intercessão. E o objetivo de tudo isso é fazer o evangelho conhecido. Então, a gente guerreia para que a causa do evangelho se expanda e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo também se expanda sobre a face da terra. Então, essa é a igreja que nós fazemos parte. Nós somos parte do corpo de Cristo. Tá? E aqui a gente encerra aqui nossa explanação. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Gente, para a gente poder dar encerramento da nossa aula. Professora, uma pergunta. Pode falar. Eu não vou entrar na questão da submissão, né, da mulher, mas a minha, na verdade, é mais uma curiosidade. Se naquela época a mulher era praticamente subjugada, nem submissa ela, era quase meio que subjugada, né, ao homem, à sociedade, enfim. Por que o reforço de Paulo nesse sentido de, bom, se eu tenho alguém que é quase subjugado, por que reforçar a submissão dela a alguém? Isso não estaria meio que subtendido, já que, enfim, eu fiquei, quando a senhora foi lendo agora, de repente me ocorreu essa curiosidade. Marília, eu estava lembrando aqui que uma das coisas da relação das mulheres, principalmente no Império Romano, elas tinham muito mais liberdade nesse sentido que as mulheres judias, tá? Você vai ver mulheres que tinham muito mais liberdade, tá? Elas tinham até suas coisas, seus negócios, elas eram muito mais livres, e a questão do casamento, para aquele mundo greco-romano, era muito mais difícil. O divórcio era mais livre, em certo sentido, a mulher podia conseguir algumas coisas, estar casada, mas ter a vida dela com os amantes dele, e o marido com as amantes, ou os amantes dele. Então, existia isso. Então, isso era muito comum. Então, Paulo fala para esse tipo de realidade, tá? A gente tem que lembrar que é uma igreja gentílica, né? Ela é gentílica. Então, era essa a sociedade deles. Então, tinha mais liberdade, sim. E essa insubmissão, nesse sentido, era muito maior. Assim, nesse sentido, né? Aqui ele fala das relações diferentes, que o marido tem que amar a esposa, que é algo que não era o comum, e a mulher tem que se submeter a esse amor, algo também que não era o comum. Tá? Então, era nessa relação. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Algum comentário? Podemos encerrar. Tem um monte de coisa aqui no chat aqui que eu não vi. Não era em comum, como assim? Oi? Não era em comum, como assim? Se as mulheres eram submissas, questão de o homem amar a sua esposa, a esposa também amar ao marido. Não, porque nas relações... Não era comum, Jordana. Não era comum, Jordana. Eu falei, não era comum. Não era o comum. É por isso que Paulo está trazendo isso à tona. Agora, como cristãos, é diferente. Entendeu? Vocês não são mais igual ao mundo. Porque no mundo existe essa liberdade, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Liberdade, na verdade. Tá? Era diferente. Tá bom? Professora, essa questão de submissão, ela está relacionada também à hierarquia? Quem está falando aquilo que aqui? Paulo fala é Ricardo. Foi Ricardo. Já que Paulo fala sobre essa questão de autoridade também, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, né? Sim. Então, tem esse sentido aí também em Efésios? Tem também esse sentido. Ele fala do cabeça, tem questão também de hierarquia também, tá? Também tem essa questão das suas posições, né? Funções de autoridade, tem sim também. Essa tem a mesma conotação aqui também, em Efésios 5, né? A partir do que ele fala do lar cristão. Aí, isso aqui aparece a autoridade aqui, marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores, tá? É bem claro essa questão da autoridade. Professora, oi. Em uma pregação, há uns meses atrás, na nossa igreja, sobre esse texto aí, tem esse texto como base de Efésios, algumas pessoas ficaram questionando, né, sobre a dificuldade que é a mulher, no contexto que nós estamos hoje, ser totalmente submissa ao marido. Aí o pastor, inspirado por Deus, o nosso pastor perguntou, é mais difícil a mulher ser submissa
ao marido, ou o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Aí foi que a igreja despertou e entendeu que nenhum dos dois tem essa facilidade que algumas vezes são defendidas, né? Não, porque é mais fácil para o homem, é mais fácil para a mulher. Não, cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu papel, né? O marido amar, respeitar, cuidar, entregar sua vida, se for preciso, e a esposa honrá-lo, né? Reverenciá-lo, né? Dar a honra que é devida a ele, mas tudo com respeito também, com amor, baseado no amor. Ó, no comentário que eu tenho Eu aqui, ele acho fala que assim, hoje... ó, só falar aqui, sério, ele fala assim, ó, que o marido tem que sustentar, proteger, preservar e amar sua mulher, levando-a a abençoar à medida que ela se submete, ou seja, essa submissão é nesse círculo, entendeu? Então ele fala, o homem tem que sustentar, proteger, amar, né? Preservar, é um monte de coisa. Né? E aí enquanto isso, a mulher vai sendo abençoada, a mulher se submete, é muita, porque a comparação do homem aqui com Cristo é diferente da mulher, porque aqui a mulher submete como a igreja se submete a Cristo, mas aqui ele fala que Cristo amou a igreja, se deu por ela, e o marido é esse processo de entrega. Então, então assim, nesse sentido, quem acaba dando mais, nesse sentido, né? Nessa comparação que Paulo faz, né? Então, é muito profundo. Então, numa relação, claro que a questão da nossa humanidade, do pecado, mas numa relação saudável, essas duas coisas vão caminhar juntas. É natural para uma mulher confiar na liderança do seu marido, se é um marido que a ama, um marido que a leva em conta, um marido que caminha junto, que é companheiro. É natural, entendeu? Há uma naturalidade nisso. A mulher vai submeter, porque ela confia naquele homem. Ela confia naquele homem, entendeu? Assim, esse homem, entendeu? Eu confio porque o cabo é bom. Então, a gente está lá junto. Porque eu sei que... entendeu? Essa é a diferença. Claro que eu preciso me submeter a mesma... Se a pessoa não conseguir fazer tudo isso, porque ela é pecadora, como eu também sou pecadora. Então, aí entra o perdão, aí entra as renúncias, aí entra o esforço da unidade, que não é só na igreja, mas é também nos relacionamentos, né? Existe o esforço. E tem que ser, né? Enquanto a gente estiver aqui nessa terra. E aí, professora, tem para toda a família, né? Os filhos também, né? É um código familiar, né? Para a família, para o trabalhador, para o empregador, para o empregado, para todo mundo. Aí entra o que Paulo falou, né? Que o amor tudo suporta. Tudo suporta, exatamente isso. Né? Ou seja, lembra que a gente falou... romântico. Qual é... O André está romântico, né? Porque aí nós entramos no quê? No que nós falamos. Nós somos livres em Cristo, mas a nossa liberdade é limitada pelo amor. Amor. É o amor. Tá? Em todas as relações é o amor. É via de mão dupla, né? Tudo é via de mão dupla. Isso, via de mão dupla, só que o que é que a gente vê hoje? Essa submissão, ela é muito... Como a gente trabalha muito com mulheres, a gente escuta muitas mulheres. Então, essa submissão ela é cobrada pelos companheiros, pelos esposos, crentes, mas não é uma via de mão dupla. Então, o tempo inteiro, eu estou falando do que a gente escuta. Né? Não estou dizendo que é todo mundo assim. Os esposos citam muito esse versículo, né? A questão da submissão, certo? Mas não é uma relação de mão dupla. Assim, esse amor, esse cuidado, o marido protetor, o marido... a esposa precisa trabalhar, sim. Hoje a gente vive numa realidade completamente diferente, mas quantos esposos hoje não exercem o seu papel de esposo, de companheiro, de protetor, sabe? A gente tem casos assim, sabe, muito próximos de nós. Não nem membros da nossa igreja, mas de outras que a gente conhece. Então, assim, o tempo inteiro as mulheres escutam essa citação desse versículo da submissão, da autoridade, tipo assim, quem decide sou eu. Não, é em conjunto, é ouvindo as duas partes. O que é que você acha? Eu estou pensando em fazer assim. Não, a autoridade sou eu, quem decide sou eu, é assim, acabou. É desse jeito a maioria. A grande maioria. Ela faz parte. Digamos que é uma cooperação. Tanto
tanto a opinião da mulher quanto com a junção do homem também, para que os dois caminhem juntos, até porque são dois mundos distintos, duas cabeças, e aí só Deus para ter essa ideia de... Eu acho que bem rapidinho, acho que a professora já quer fechar aí, né? A professora quer finalizar a aula, né, professora? A Valesca vai me puxar minhas orelhas, que ela falou na reunião do professor, não podia passar da hora, porque tem que abrir para os outros. Eu só acho que a gente se preocupa com essa submissão, e na verdade Jesus já resolveu isso, né, há muito tempo. Quando ele traz a mulher para o lugar dela, quando ele dá fala à mulher no meio de todo mundo, então acho que ele já resolveu isso, né? A gente fica se prendendo muito a essa questão, quando na verdade isso é uma coisa pacificada, né? Onde a mulher ela encontra realmente o lugar dela, onde Deus realmente quer que ela esteja. E aí, exatamente. E tem esse detalhe também. Né? Isso é um ponto de vista, porque se a gente colocar os ensinamentos... Não está pacificado não, viu? A questão é a seguinte, o motivo da submissão... Vou fechar aqui a aula. Eu estou falando que está pacificado pela palavra, né? A gente que entende equivocadamente, muitas vezes. A gente, sociedade, a gente, homem, né? Enfim. Gente, eu só colocar aqui para vocês. Eu vou precisar mesmo aqui fechar por causa do horário, tá? Mas esse assunto, ele é extremamente, né? Não falar polêmico, não. A gente tem que discutir, porque a gente vive numa sociedade hoje onde os papéis estão todos trocados. Então, pense que a pessoa chega na igreja, então o homem tem que aprender, com perdão da palavra, a ser homem e a mulher a ser mulher. Essa é uma verdade. Nossos filhos têm que ser ensinados a serem isso. E os relacionamentos do casamento é a mesma coisa. Então, hoje, a igreja precisa ensinar isso também. Então, por que a gente tem crise? Porque, às vezes, o ensino está deturpado. E praticar a palavra. Os papéis estão invertidos, né? Muitas vezes. Os homens não sabem ser homens mais. E as mulheres têm tomado o papel dos homens. A gente sabe disso. O papel dos homens. Então, a gente precisa voltar-se para a palavra com sabedoria e saber que todos estamos debaixo de Cristo. Cristo é o cabeça de todos, é o cabeça da igreja, né? Mas aí, gente, vou desligar agora, porque senão a Valesca vai brigar comigo. Meus amores, Deus abençoe Esse vocês. assunto não termina. Tchau, viu? Senão não vai terminar, vamos ficar aqui enganchar todo mundo. Deus abençoe, viu? Até a próxima aula. Tá? Uma paz, gente. Um abraço. Paz. Eita, glória.